Olá pessoal, bom dia, bom domingo para você. Hoje, 24 de agosto de 2025. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical online. Hoje nós estamos com mais um tema maravilhoso. Deixa eu colocar aqui na telona para você. Só para você se lembrar, nós estamos estudando ainda esse assunto. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio à perseguição. Meu nome é Anísio Andrade da Silva, sou pastor, presidente do Ministério Apologético Boas Novas. E você é bem-vindo, é bem-vinda, é meu convidado, minha convidada para assistir nesse domingo abençoado mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Só lembrando ao pessoal de fora que esse vídeo está indo um pouco mais cedo, 2 horas antes. Por quê? Porque a partir desse mês nós começamos a fazer a nossa Escola Bíblica Dominical presencial, tá? Então, hoje, logo mais às 9 horas da manhã, o nosso querido irmão Amadeu estará ministrando a lição de número 8. Então, para você que mora fora do condomínio residencial Asa Branca, eu estou dando para você de presente, essa aula antecipada, tá? 2 horas antes, mais ou menos, aula gravada, tá certo? No domingo passado eu fiz presencial, live ao vivo no salão da igreja, mas hoje você está recebendo esse vídeo gravado. Então, o Ministério Apologético Boas Novas fica aqui no condomínio residencial Asa Branca, na quadra C, lote 6, loja 1. Tá? Fica no Recanto das Emas, é município de Brasília, Distrito Federal. A lição de número 8 tem como título o seguinte: uma igreja que enfrenta os seus problemas. Então, a partir de agora, eu vou colocar na sua telinha para que você acompanhe comigo a leitura de hoje. Textuário, abre aspas, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, 3. E a nossa verdade prática é: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Leitura em classe, vamos lá? Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e também Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos,
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, vocês estão vendo que a igreja de Jerusalém, no episódio passado, vocês se lembram o que aconteceu com a igreja em Jerusalém? No episódio passado, uma igreja que não teme a perseguição, certo? Então, nós ministramos domingo passado sobre essa igreja destemida. E hoje nós estamos falando desta igreja que enfrenta os problemas. Uma igreja que sabe administrar, sabe gerir nas dificuldades e sabe gerenciar na prosperidade. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja sábia, uma igreja que aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, nesta lição, nós aprenderemos como a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos internos, destacando a importância da diaconia no serviço cristão. O crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos para auxiliar no cuidado dos necessitados, sem comprometer a pregação da palavra e a prática da oração no ministério. Veremos que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são essenciais. Que possamos refletir sobre a importância do serviço cristão e como podemos aplicá-lo em nossa igreja local. Nós temos como objetivo dessa lição, letra A, objetivos, e letra B, a motivação. Vamos para os objetivos, são 3. O primeiro é analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. O segundo ponto é aplicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E o terceiro ponto é aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. A motivação, a igreja não está isenta de desafios, mas a forma como lida com eles revela seu compromisso com a vontade de Deus. E assim como a igreja primitiva enfrentou conflitos culturais e sociais, também enfrentamos desafios que exigem sabedoria e serviço. A solução encontrada pelos apóstolos demonstra que o equilíbrio entre a oração, ensino e assistência social é essencial. Devemos refletir como temos contribuído para a unidade e o crescimento da igreja. Pensemos nisso. Deixa eu arrumar aqui a minha telinha aqui. Eu não estou gostando dela, ela está muito pequena, e eu não sei se vocês se recordam, mas dia 7 de agosto eu passei por uma cirurgia de catarata, e foi a primeira, então eu ainda estou só com um olho operado, né, e o outro aguardando o dia da cirurgia. Então ainda não estou bem equilibrado. Segundo o médico, eu só vou ficar bom quando terminar a cirurgia, né, do segundo olho e houver um certo equilíbrio. Como eu estou fazendo a cirurgia pelo plano e o plano não cobre a lente multifocal, então eu estou fazendo com a monofocal. Certamente vou precisar de correção visual ainda, mas pelo menos o risco de cegueira reduziu para quase zero, né? Porque a catarata foi removida e o problema era ela. Então, óculos eu já estou acostumado,
e vamos que vamos. Mas até lá eu estou aqui enxergando pouco ainda, né? Porque só tem um olho e ainda sem correção, né? Tá certo? Então vamos lá. Nessa lição, nós vamos. Eu estou vendo para você já a introdução, né? Eu me empolguei aqui no meu assunto, então vamos voltar para a telinha. Introdução. Nessa lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial no serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir e que o que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Ontem, no nosso culto de ensino, nós discutimos esse assunto. A hierarquia eclesiástica dentro da igreja não quer dizer que um irmão é melhor que o outro, uma irmã é melhor que a outra. Não, porque Jesus ele recomendou que aquele que quiser ser o maior seja o primeiro a servir, né? Então, se você quer ser grande, então seja um servo. E sirva sem esperar recompensa, porque a recompensa ela depende do que você faz e como você faz, e só Deus pode trazer para você, para mim, a recompensa daquilo que nós fazemos. Mas a gente tem que fazer com o coração aberto para Deus e para o próximo. Então a palavra-chave está aqui para você, olha, diaconia. Vamos então discorrer sobre esse assunto no tópico de número 1, que é a identificação dos conflitos. Primeiro ponto, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, Atos 6, versículo 1, parte A. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam migrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico e aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreiras de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. O ponto 2 é conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, abre aspas, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, fecha aspas, Atos 6, versículo 1, parte B. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. O terceiro ponto, qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma
um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os meios necessários é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, 35 a 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que desta forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Em resumo, a igreja primitiva enfrentou desafios internos e que exigiram sabedoria para manter a unidade. Então aqui você pode ver que a igreja, ela é um organismo vivo, né? Para você que não se lembra, o organismo é o conjunto dos órgãos de um ser vivo, e a igreja é um organismo vivo, porém espiritual. Mas a igreja também, a eclésia, né, ela também é formada por uma associação de classe. A classe dos evangélicos, né, dos católicos, seja lá qual for a igreja, todas as igrejas, elas têm que ser também uma classe social. E dentro de uma classe social existem, logicamente, pessoas, e basicamente pessoas de várias categorias, várias classes sociais e culturas diferenciadas. E o pastor, sozinho, ele não consegue, né? Principalmente se for uma denominação, uma igreja local muito grande. Então, para isso, precisamos da diaconia, e precisamos de instituir diáconos, diaconisas, presbíteros, pessoas que cuidem da parte social da igreja. Eu sempre falo nos estudos bíblicos internos que a igreja em si é um exército, o exército de Deus que luta no mundo espiritual contra as hostes infernais da maldade nas regiões celestiais. E a missão da igreja é resgatar almas, entrar no mundo e voltar trazendo almas salvas, resgatadas, redimidas pelo sangue de Jesus. Mas dentro da associação eclésia tem a parte social, que nós somos seres humanos e precisamos de cuidados. O segundo tópico é a delegação de tarefas. Primeiro ponto, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também eram importantes. Atos 6, versículo 4. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente, portanto, é a criação. Importante também é a oração e a evangelização. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa, eu trago uma pessoa lá do mundo, né? É uma alma que é resgatada. E essa alma, ela está num corpo, e se esse corpo não está sendo bem cuidado, então essa alma vai ter problema por causa desse corpo. Então nós precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da parte física, emocional do ser humano, para que a sua alma permaneça limpa, pura, purificada na presença de Deus. E tudo isso faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega,
mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Segundo ponto, não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Vocês entenderam perfeitamente isso? Eu creio que sim. Terceiro ponto, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de, abre aspas, este importante negócio, fecha aspas, Atos 6:3. Portanto, deixa eu colocar na tela para você aí a referência, tá? A referência está aqui, viu? Na parte vermelhinha aqui, ó, sempre vai aparecer aqui para você. Eu não sei como é que tá a sua tela aí, se dá para você ver, se não, tudo bem, continua aqui comigo. Portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas, Atos 6:3. A palavra diaconia tem a ver com a função do que com a forma. Então, a palavra diaconia tem mais a ver com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamentada a instituição do diaconato cristão. Outrossim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, aos que exageram um diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Ontem, no estudo bíblico, nós estamos estudando a história da igreja, e dentro da história da igreja, nós estamos estudando o Concílio de Trento, né, que foi realizado pela Igreja Católica, né, desde 1545 até 1563. Então, nós estamos aprendendo muita coisa de como foi instituída a Igreja Católica naquele período, né, porque eu já expliquei para vocês no nosso estudo bíblico, a história da igreja, que nós tivemos vários períodos, né? Nós tivemos a expansão da igreja, a perseguição, depois nós tivemos os pais da igreja e os grandes líderes, 4 grandes líderes da igreja no 4º século, e nós, dentro dessa organização da igreja, quando nós saímos ali da era Policarpo, Irineu, para cá, a gente já houve eu não sei se eu posso dizer um racha, mas não, uma divisão. A igreja primitiva, ela foi pulverizada, né? Foi dividida. Essa igreja de Jerusalém, por exemplo, ela deixou de existir. As outras igrejas também da Ásia Menor, elas foram foram enfraquecendo. E no 3º século, Constantino fortaleceu
a Igreja Católica em Roma, né, na capital da Itália, onde depois criou-se a cidade-estado chamada Vaticano, né? Então, tudo isso nós estamos estudando, porque, assim, é bom a gente conhecer, né? Os nossos irmãos católicos, eles também têm uma história, né, tão interessante quanto a nossa, né, cristãos evangélicos protestantes, né? Então, em um determinado momento nós fomos apenas um, em um outro momento não um mais o não o mesmo, mas o outro, não sei se você está me entendendo. E num terceiro momento, aí nós nos dividimos e hoje temos cristãos católicos e cristãos protestantes. Nós estamos estudando isso. Então eu aconselho você a acompanhar as minhas lives e vídeos colocados na página @mabnovas no YouTube, na playlist História da Igreja. Também eu coloco as chamadas lá no Facebook, na página @mabnovas, tá certo? Então o nosso tempo ainda tá bom, mas eu já vou fechar aqui, vou dar para você um subsídio teológico, né, um auxílio para a vida cristã, equilíbrio ministerial. E depois nós vamos entrar no terceiro tópico e vamos encerrar com pouco tempo essa aula para não ficar muito longa. Então, deixa eu tomar uma água aqui, com licença. Bom, então, na sua tela maior, tá aí. Equilíbrio ministerial, abre aspas, à medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Os apóstolos precisavam concentrar-se na pregação. Então escolheram diáconos para administrar o programa alimentar. Cada cristão tinha uma função vital a desempenhar na igreja. Ver 1 Coríntios 12. Se você já ocupa uma posição de liderança e está sobrecarregado por suas responsabilidades, determine quais são as habilidades que lhe foram dadas por Deus e reveja suas prioridades. Então procure outras pessoas para ajudá-lo. Se você não faz parte da liderança, saiba que tem dons que podem ser usados por Deus em várias áreas do ministério da igreja. Coloque esses dons a serviço do mestre. Esse auxílio ministerial, né? Esse auxílio à vida cristã está na Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, Rio de Janeiro, CPAD 2013, página 1488. Está aí para você a referência, para a gente não ficar muito tempo longe. Vamos voltar para a telinha. Eu gosto de estar olhando para você. Você é a principal figura aqui nesse estudo, né? Você é essencial, né? Nós nos vestimos de Deus, da sabedoria de Deus, para que você seja alcançado pelo nosso ministério da palavra. Terceiro tópico, seguindo os princípios cristãos. Primeiro ponto, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Abre aspas, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, fecha aspas, Atos 6:3. Aqueles que iriam, entre aspas, cuidar das mesas, deveriam ser pessoas de, entre aspas, boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martireu, que significa testemunha, ou mártir, quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia.
Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicaram apenas em, abre aspas, servir às mesas, fecha aspas, isto é, os diáconos, era exigido, entre aspas, boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então, para nós é muito importante a gente levar em conta essa questão da reputação, a imagem da pessoa, certo? E nós discutimos ontem esse assunto, nós comparando o clero, né, com com a diaconia, no nosso caso a diaconia, no caso da nossa igreja católica o clero. Eu não sei como funciona bem a igreja católica, eu estou estudando agora a respeito, mais aprofundado, né, porque eu sou evangélico desde criança, então não tive muita oportunidade, mas agora, depois de idoso, me despertou uma curiosidade em conhecer a história propriamente dita da Igreja Católica, né? Haja vista, nós somos irmãos, sim, e temos muitos amigos lá, certo? Então, para nós, não existe diferença em questão de um ser melhor ou pior do que o outro. Eu creio que lá também não haja. A questão do cargo eclesiástico é questão de organização. E o pastor não é melhor que o diácono, ou vice-versa. Ninguém é melhor que ninguém, porque Jesus ele nos chamou, quando lá em Atos 1:8, quando ele falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho. Isso aí que não é para o clero, também não é para a diaconia, não é para o ministério A, ministério B, é para as pessoas. Todo crente, toda pessoa que recebe Jesus no seu coração tem esse chamado, assim como também lá em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 28, e Marcos capítulo 16. Você pode ver que existe uma grande comissão, e essa comissão, de um modo geral, ela não é para pessoas específicas, ela é para todos aqueles que se lançam na jornada, na seara do reino de Deus, tá certo? Os cargos eclesiásticos são apenas para delimitar áreas de serviço e diferenciar as funções e atribuir a cada tipo de função, a cada categoria, aquilo que essas pessoas vão fazer, né? Se é o serviço geral, se é o serviço da palavra, se é o evangelismo, se é a administração. Dentro da eclésia tem tudo. A eclésia ela tem status de sociedade e também de empresa, tanto é que necessita de um CNPJ. Então, existem os departamentos, e cada departamento é para agilizar a atividade fim, né, que é alcançar as almas, alcançar as pessoas, salvando almas do pecado, curando enfermos e alimentando pessoas famintas, bem como vestindo pessoas desnudas, tá certo? Então, para nós cristãos evangélicos, não existe na hierarquia, não existe a valorização daquele que tem um cargo A ou cargo B. É apenas questão administrativa funcional. Se para aqueles que se dedicariam apenas ao servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigida boa reputação, que dirá o pastor, né, que tem o cuidado principal, que é a doutrina, né, a disciplina, a administração da igreja como um todo. Segundo ponto, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de
boa reputação deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas era incompleto. E deixa eu ver onde foi que eu me perdi aqui. Tá. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Em resumo, nós dizemos que a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. E para concluir, eu quero passar para você mais um auxílio, vida cristã, requisitos dos escolhidos. Deixa eu botar na telona para você enxergar melhor. Abre aspas, essa tarefa administrativa não foi tratada não foi tratada de modo inconsequente. Observe os requisitos dos homens que cuidariam da distribuição dos alimentos. Deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. As pessoas que têm grandes responsabilidades e que trabalham próximos às outras devem ter essas qualidades. Devemos procurar homens e mulheres espirituais, sábios e maduros para liderar nossas igrejas. As prioridades dos apóstolos eram corretas. O ministério da palavra nunca deveria ser negligenciado por causa dos fardos administrativos. Os pastores não devem tentar desempenhar todas as tarefas da igreja e ninguém deve esperar que o façam. Ao contrário, o trabalho da igreja deve ser dividido entre os membros. Para você, aqui fechando aspas, Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, Rio de Janeiro, CPAD, 2013, página 1488. Então, vou terminar já para você aqui a conclusão, certo? E antes eu vou tomar uma água, dá licença. Mas deixa eu só conversar com você um pouquinho aqui antes de concluir essa lição. Nós estamos com 38 minutos e 40 e poucos segundos. Já vamos concluir antes dos 50. E deixa eu te falar. A gente precisa de formar, dentre os discípulos, nós precisamos formar sucessores. Eu conversava ontem com os meus liderados aqui na igreja sede, e eu falando para eles, vocês precisam aprender, eu preciso duplicar, eu preciso ter pessoas tão competentes quanto eu, né, para continuar liderando esse ministério, porque ninguém é eterno, ninguém é para sempre. Uma hora há necessidade de uma substituição. Então, nós vamos começar ainda, se Deus quiser, esse ano, um curso teológico, né, curso de formação de obreiros, curso de 2 anos, né, aproximadamente, né, 20 meses, né. Vai ser um curso interno, não dá para eu fazer para fora, a gente não tem um segmento escola, né, seminário teológico, faculdade, nada, nós vamos fazer aqui só para... Nós temos um material excelente, então vamos aplicar isso aos membros e quem quiser fazer esse curso, eu vou anunciar aqui a data do início. Eu já estou preparando o material, eu acredito que, se não até o final do ano, mas a partir de janeiro já dá para a gente fazer. Então tá bom, eu vou colocar na telona aí para você,
para você acompanhar comigo a conclusão. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência ao mais necessitado ou aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua paciência de ficar comigo até agora. Eu peço você que curte, compartilhe, né, o nosso trabalho. Nós precisamos crescer um pouco mais, né? E para a gente crescer, a gente precisa de pessoas e recursos, tá certo? Então tá aí na sua telona o nosso QR Code, o nosso CNPJ, que é o Pix da pessoa jurídica do Ministério Apologético Boas Novas, que é uma igreja, um ministério firmado na palavra de Deus, tá? Nós tentamos não desviar nem para a direita nem para a esquerda com relação à sã doutrina. Somos pessoas normais, cidadãos que trabalham, pagam impostos, vivem em sociedade, têm amigos, tanto dentro quanto fora do ministério, e precisamos de ajuda. Se assim o seu coração disser que sim, nos ajude, tá bom? Então, por aqui eu me despeço e avisando a vocês, pessoal do Ministério Apologético Boas Novas, Igreja Sede, aqui no Condomínio Asa Branca, hoje, dia 24, nós temos a nossa ceia do Senhor. Logo mais às 19h30 estaremos reunidos e esse vídeo está indo ao ar mais cedo, né, às 7 horas da manhã, mas às 9 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical presencial com o nosso querido irmão professor, tá? Nós vamos estar lá com toda a igreja reunida. Hoje nós não vamos transmitir ao vivo, né, a Escola Bíblica Dominical. Então, para você, é essa aqui gravada. Então, o irmão Amadeu vai estar lá ministrando a palavra do Senhor. E por aqui eu me despeço aos 43 minutos e 47, né? 44 minutos eu estou indo. E um abraço para todos. Curte, compartilhe o nosso trabalho. Faz a nossa obra crescer através da sua participação. Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima.